A câmara pulpar dos molares tende a ser triangular nos molares superiores, em função da disposição dos canais, mas também em função da forma da raiz. E assim por diante. Muito bem. Como vamos falar de anatomia dental interna, é importante que a gente faça uma pequena recordação da formação do elemento dentário. O desenvolvimento, a formação do nosso dente começa na 6ª semana de vida intrauterina, em que o feto está em formação. Nós temos a chamada boca primitiva, ou lâmina dental, que vocês estão vendo aí em verde. Observando mais de perto, nós vamos ver a cartilagem de Merkel e o primeiro estágio da formação do elemento dentário, a fase de Mouton. A proliferação epitelial continua. Henrique, bota para gravar, por favor, tá? E temos a segunda fase, a fase de casquete. Já começamos a ver estruturas importantes na fase de casquete. Temos o órgão do esmalte. A papila dental. E o folículo dental. Tudo isso compõe o germe dental, na fase ainda de casquete. Em seguida, chegamos à fase de campânula. Nessa fase, vamos ver em detalhes. Temos o retículo estrelado. E o extrato intermediário. A porção cervical, onde se formará a baía epitelial de Hertwig. Até que o pedículo que segurava se rompa. Agora nós vamos ter a produção de esmalte pelos ameloblastos, que estavam juntos aos odontoblastos, que agora vão começar a formação da dentina. Observe que interessante, na fase inicial, ameloblastos e odontoblastos estavam juntos. Então temos a formação do esmalte e a formação da dentina. Já dando as estruturas que vão estar presentes no elemento dentário. Em seguida, a baía epitelial de Hertwig começa a produção ou a formação da raiz, que é o que dá força de erupção ao elemento dentário. Então, essas são as fases de formação do nosso dente. Antes de eu continuar, alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Considero que seja tudo tranquilo com vocês. Como vocês viram, a baía epitelial de Hertwig é fundamental e é ela a responsável pela formação da raiz do dente. Após a formação da raiz do dente, vão ficar vestígios dessa baía epitelial. São chamados restos epiteliais de Malassez
que são vestígios da bainha epitelial de Hertwig. Os restos epiteliais de Malassez têm algumas funções importantes. A mais importante é impedir a anquilose, ou seja, a junção da dentina com o osso alveolar. Em caso de trauma, em caso de necrose com liberação de toxinas bacterianas ou de PAMPs, pode ocorrer uma proliferação desses restos epiteliais e a formação de cistos. Então, os cistos formados pós-trauma ou até mesmo pós-necrose, com liberação de endotoxinas bacterianas, liberação de PAMPs, pode induzir a nova proliferação desses restos epiteliais e a formação de cistos radiculares. Tudo bem, meninos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Amanda Borges, está tudo bem até agora, querida? Sim, professor. Perfeito, muito obrigado. E você, Giovana Souza, tudo bem? Espero que sim, Giovana. Jorge Luiz, tudo bem, Jorge? Tudo sim, professor. Ok. Beleza, muito obrigado, viu, Jorge? Lucas, tudo certo aí com você, meu amigo? Tudo bem. Perfeito. Então, gente, por favor, perguntem. Vamos continuar. De vez em quando eu dou uma cutucada em vocês. Bom, a principal estrutura que compõe o elemento dentário é a dentina. E ela tem uma relação tão íntima com a polpa que nós nos referimos a essa estrutura como complexo dentina-polpa. A dentina é composta por cristais de hidroxiapatita, que são a porção mineral, fibras colágenas, porção orgânica, túbulos dentinários, e dentro desses túbulos dentinários temos os prolongamentos odontoblastos, que têm o seu núcleo na câmara pulpar e os seus prolongamentos dentro dos túbulos dentinários. Nós vamos ver que isso é extremamente importante para várias situações que nos interessam na endodontia. Além disso, nós temos uma dentina que está envolvendo os túbulos dentinários, chamamos essa dentina peritubular, e uma dentina entre os túbulos dentinários, chamada de dentina intertubular. A dentina peritubular, ela é uma dentina mais compacta que a intertubular. Também isso é de grande interesse para nós. Aqui vocês estão vendo um corte histológico, mostrando estruturas da dentina em cima e da polpa embaixo. Muito bem. Na dentina, gente, vocês conseguem ver o meu mouse? É possível ver o meu mouse? Consegue sim, professor? Sim, professor. Perfeito. Aqui, nós temos a dentina madura e mineralizada. Abaixo dela, em PD, temos a pré-dentina, que é uma dentina que acabou de ser fabricada e ainda não está mineralizada. Em seguida, temos a chamada camada de odontoblastos, então os núcleos dos odontoblastos, bem na periferia da polpa. Em seguida, nós temos a chamada zona acelular de Weil, que é uma região que tem poucas células, seguida da zona rica em células, que vocês estão vendo aqui. Muito bem. O interior da polpa nós chamamos de corpo pulpar. A dentina é um tecido conjuntivo mineralizado, avascular e acelular, composto pelos túbulos dentinários e pela pré-dentina. A polpa também é um tecido conjuntivo, só que é um tecido conjuntivo frouxo. Então, a origem da dentina e polpa, essa intimidade,
também se deve a serem dois tecidos conjuntivos, um mineralizado, o outro frouxo. 70% da dentina é composto de cristais de hidroxiapatita, ou seja, porção mineral. 18% de porção orgânica, ou colágeno, e 12% composto por água. Essa composição, essa distribuição química da dentina é muito similar ao tecido ósseo. E isso vai levar a algumas situações patológicas que nós vamos discutir com vocês durante o nosso curso. É importante que vocês entendam que tudo do nosso curso está interligado. Aqui algumas imagens da polpa dental, aqui após uma fratura desse incisivo. Aqui uma polpa que foi extirpada. Aquela vista separada da nossa língua. É uma polpa que já estava necrosada, mas ainda mantinha a sua integridade estrutural. Aqui, gente, olhem com atenção. Isso é uma polpa de um molar que foi extirpada inteira. É uma das imagens mais difíceis de você ver, porque é muito raro, é muito difícil extirpar uma polpa de um molar inteira, como vocês estão vendo aqui. Meu Deus. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Professor, a impressão minha ou uma parte dela está necrosada? Dessa polpa aí? É. Amanda, eu acredito que ela está um pouquinho, como é que eu vou te falar? Sem uma irrigação normal, mas dizer que está necrosada aí já seria uma precipitação, porque não dá para afirmar. Até mesmo no procedimento de extirpar essa polpa, ela pode ter perdido parte desse sangue e estar mais nessa estrutura. Tá? Isquêmica. Pode falar, Henrique, por favor, essa isquêmica, né? É. As perguntas mesmo, viu, Amanda? Por favor, participa. Ok. Aqui uma outra polpa também de um dentinho radicular. Outra. E aqui uma das imagens de polpa que mais me deixam feliz. É esse corte, essa visão da polpa, com vários vasos sanguíneos no seu interior, como vocês estão vendo aí. Tá? É uma imagem que eu considero linda. A gente conseguir ver a polpa nessa condição que mostra para a gente como é um tecido altamente vascularizado. Aqui um bloco de dentina. E eu gosto dessa imagem justamente porque ela teve um erro de técnica na confecção desse bloco de dentina. Se vocês virem o meu mouse, observem essa estrutura que eu estou circulando aqui. Todo mundo consegue ver? Gente, isso é uma hemácia. Uma célula vermelha do sangue. Observa o tamanho da hemácia comparando-a ao diâmetro de um túbulo dentinário. Isso serve para não deixar dúvida de quão pequeno é um túbulo dentinário, quando ele é bem menor do que uma hemácia. E nós sabemos que não existem vasos sanguíneos no interior da dentina, e essa imagem não deixa dúvida disso, dentro dos túbulos dentinários. Muito bem. Quando nós falamos em odontoblastos, nós estamos falando da célula que só está presente na polpa. Se você tem um corte histológico de tecido conjuntivo e acha um odontoblasto, gente, você tem ali polpa. Não existe odontoblasto em nenhuma outra estrutura do corpo humano. E o odontoblasta tem uma função básica, que é a produção de dentina. Primeiro, a dentina que ele produz ainda é uma dentina
não mineralizada, que é chamada de pré-dentina, como nós mostramos naquela imagem das estruturas da dentina e da polpa. Depois que essa dentina é mineralizada, aí sim ela passa a ser o dentina propriamente dita. A polpa tem uma atividade de formação da dentina e de proteção que essa dentina dá a toda a estrutura pulpar. E é por isso que a dentina é fabricada pelos odontoblastos durante toda a nossa vida. Inicialmente, nós temos a chamada dentina primária, que é produzida até a formação do ápice ou da apsigênese, ou seja, o fechamento e formação do forame apical. Após a formação do forame apical, começa a ser produzida a chamada dentina secundária. Tanto a dentina primária quanto a dentina secundária são dentinas fisiológicas. Elas são fabricadas naturalmente, não têm nenhuma relação com nenhum tipo de patologia. Com o passar do tempo, com a produção de dentina secundária, a polpa tende a perder tamanho e volume, mas sem alterar a sua forma original. Volto a dizer, tanto a dentina primária quanto a secundária são dentinas fisiológicas. A dentina secundária será produzida até o dia da nossa morte. Ela nunca para de ser produzida. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. A divisão da dentina primária e secundária não é uma divisão para estudo, para treinamento, para compreensão. Ela é uma divisão histológica. A estrutura da dentina primária é diferente da estrutura da dentina secundária. A dentina primária, apesar de estar mais próxima do esmalte, ela é uma dentina que tem túbulos dentinários mais amplos que a dentina secundária. Mas a dentina primária, assim como a secundária, as duas são cônicas, mas o cone da dentina primária é um cone mais acentuado, levando a que a dentina mais próxima do esmalte seja mais fechada e dificulte a penetração de micro-organismos, principalmente em situações de cárie. Temos também dois outros tipos básicos de dentina, só que agora são dentinas reacionais. A dentina esclerosada ou esclerótica, mais próxima do tecido de uma cárie, e a dentina terciária. A dentina esclerótica ou esclerosada, ela tem uma cor diferente da dentina primária e secundária. Ela é uma dentina mais escura, podendo ser castanha, marrom, ou às vezes mesmo até preta. Mas, se ela estiver mineralizada, ela não deve ser removida. Como eu posso diferenciar uma dentina esclerosada ou esclerótica de uma dentina cariada? A dentina cariada, ela não está mais mineralizada, ela está amolecida. E quando você passar a sonda sobre ela, ela vai se desmanchar. A dentina esclerótica, ela é dura, ela é resistente à sonda quando é passada sobre ela. A dentina esclerosada ou esclerótica, ela é escura porque os seus túbulos dentinários estão propositalmente desorganizados. Isso também no intuito de dificultar a sua utilização como vias de acesso de bactérias até a polpa. Já a dentina terciária é uma dentina também reacional, também produzida quando temos cárie, mas ela é mais próxima da polpa. E ela é separada da cárie pela dentina esclerótica ou esclerosada. E a dentina terciária,
tem os túbulos dentinários organizados, assim como a primária e a secundária. Meninos, alguma dúvida? Não, professor. Muito obrigado. Então, podemos dizer que a dentina primária e secundária são dentinas fisiológicas, e a dentina esclerosada ou esclerótica e a dentina terciária são dentinas reacionais. Só estarão presentes em caso de cárie. A dentina terciária tem uma característica importante. Ela altera a forma da câmara pulpar. E isso pode ter consequências clínicas, que nós vamos discutir durante o nosso curso. Aí nós temos, então, um primeiro molar inferior, cariado, e observem que a câmara pulpar deste primeiro molar inferior está com a sua forma alterada, em função da produção da dentina esclerótica e também da dentina terciária. Você não consegue visualizar o cono pulpar distal, em função da produção dessas dentinas reacionais. Uma consequência clínica é que, nesse caso que vocês estão vendo aí, quando a gente for aprender a cirurgia de acesso, nós vamos ver que nos molares, nós direcionamos a nossa direção de trepanação em direção ao canal mais amplo. No caso de um molar inferior, o canal mais amplo é o canal distal. Neste caso, por não termos mais o cono pulpar pela produção da dentina esclerótica e terciária, nós teríamos que alterar a nossa direção de trepanação para mesial, para escaparmos da dentina que está ali produzida e termos também ainda a sensação de queda, que nos será dada pelo corno pulpar, pelos cornos pulpares mesiais que estão intactos. Isso ficou claro? Eu vou voltar a falar sobre isso na aula de cirurgia de acesso. Amanda, você quer perguntar alguma coisa aqui? Não, agora não. Então tá bom. Bom, aqui nós temos um molar inferior. Independente do dente, seja molar, incisivo, canino, premolar, nós temos uma divisão na raiz em 3 terços. O terço médio e o terço apical. Muito bem. Professor, tem como pedir para a Amanda desligar o áudio dela? Está muito ruim de entender o senhor com dela. Desculpa, gente, eu tinha visto que estava ligado. Obrigado, Amanda. Então, eu vou repetir. A raiz ela é dividida em 3 terços. O terço cervical, o terço médio e o terço apical. O terço cervical, ele tem mais túbulos dentinários, esses túbulos dentinários são mais amplos e mais compridos, quando comparados ao terço médio, que tem menos túbulos, eles são mais fechados e um pouco mais curtos. E já no terço apical, temos menos túbulos ainda, mais fechados ainda, ou seja, com menor volume, e mais curtos. Isso tem alguma consequência clínica, na opinião de vocês? Alguém quer responder isso? Repete a pergunta, professor. Repito sim, Jorge. É o seguinte. Como você viu, o terço cervical tem mais tubos dentinários, eles são mais amplos e mais compridos. O terço médio, eles são em menor quantidade que o cervical, mais atresiados e mais curtos um pouco do que o terço cervical. O terço apical são menos tubos ainda, mais curtos ainda e com seu volume menor. Isso tem alguma consequência clínica? Vou dar uma dica. Vou fazer uma coisa melhor. Qual dos 3 terços deve ser o terço mais contaminado?
cervical, médio ou apical? Fala de novo. O apical. Eu acho que o cervical deve ser mais seguro, não? Aí, ótimas respostas. Na verdade, é o terço cervical. Eu vou explicar por quê. Porque, tendo essa estrutura dentinária que eu estou mostrando aí para vocês, você tem mais locais para as bactérias colonizarem e penetrarem. Mas o terço apical, por ser um terço mais distante de nós, menos acessível, pode nos parecer um terço mais contaminado, mas na verdade ele não é. O terço mais contaminado, primeiro é o cervical, depois é o médio e por fim é o apical. Mas o apical, por estar mais distante, com acesso mais dificultado para nós, pode nos levar a ter mais dificuldade em trabalhá-lo. Mas a contaminação será sempre maior no terço cervical. Isso ficou claro? Sim, professor, ficou. Ok, obrigado, viu, gente? Temos também uma estrutura importante, que é o cemento. O cemento não faz parte do elemento dentário. Vou repetir. O cemento não faz parte do elemento dentário. O cemento faz parte das estruturas periodontais. Mas o cemento tem grande importância para nós. O cemento é o responsável principal pela fixação do dente ao alvéolo, e o cemento também contribui de forma significativa para impedir a anquilose, a junção entre a dentina e o osso, que é uma situação que nós devemos evitar sempre ao máximo. O cemento, ele pode ser acelular, mais próximo da dentina, e celular, mais próximo do tecido ósseo. As estruturas que vão formar o cemento são os cementoblastos. Quando totalmente envolvidos pelo cemento, se tornam cementócitos. Quando esse cemento é destruído ou reabsorvido e o cementócito é exposto ao meio externo de novo, ele volta a ser cementoblasto, ele volta a produzir cemento. E o cemento, além de ser importante na fixação do dente, pois as fibras de ligatura odontal se fixam nele, o cemento tem uma outra importância muito grande. Ele recobre na raiz a dentina. Como vocês estão vendo aqui, a junção amelo-cementária, amelo-esmalte, cementária-cemento, então junção amelo-cementária, em que você tem uma proteção total da dentina. E essa junção amelo-cementária se apresenta de diferentes formas. Por exemplo, quando o esmalte recobre o cemento, é uma possibilidade. Quando o cemento recobre o esmalte, é uma segunda possibilidade. Quando existe uma justaposição dos dois, e quando os dois não se encontram e deixam esse espaço, que em inglês é chamado de gap, e teremos consequências clínicas quando túbulos dentinários estão expostos, não recobertos nem pelo esmalte e nem pelo cemento. Então, esse espaço, ou gap, é muito importante em algumas situações clínicas que a gente vai discutir com vocês durante o nosso curso. Aqui uma junção amelo-cementária ideal, em que não há exposição de túbulos dentinários. E aqui, uma junção amelo-cementária que apresenta um gap, ou espaço, em que o esmalte e o cemento não recobrem a dentina, exposta como vocês estão vendo aqui. Uma das consequências ligadas a isso são as reabsorções
cervicais, que nós vamos discutir durante o nosso curso. Além, é claro, de sensibilidades dentinárias pelo estímulo dos túbulos dentinários, como a gente vai discutir daqui a pouquinho com vocês. Alguma pergunta sobre o que eu falei, meninos? Ok. Vamos continuar. E aqui, quando nós temos... Deixa eu só corrigir um negócio que não está legal aqui, peraí. Pronto. Aqui quando nós temos uma situação muito importante, um gap. Observem que nós temos dentina exposta, não recoberta por cemento e nem por esmalte. Quando isso acontece, nós temos dentro dos túbulos dentinários um chamado líquido intratubular. Quando você come açúcar, e o açúcar ou o doce toca nessa região de dentina exposta, existe um aumento da pressão osmótica fora do túbulo dentinário, o que atrai o líquido para fora dele. E isso leva a um estiramento do odontoblasto, que no interior da polpa tem ligação com as estruturas nervosas, e temos assim dor quando se come doce e temos dentina exposta. O mesmo fenômeno vai acontecer quando você tem dentina que não está exposta não está exposta como aqui, mas você coloca uma broca para fazer um preparo cavitário. E essa broca, ao tocar nos tubos dentinários, com o seu spray, com o calor gerado, também vai levar a alterações no equilíbrio do líquido intratubular, empurrando esse líquido ou puxando, e com isso, contraindo ou estirando o odontoblasto, o que vai levar também a respostas dolorosas. Essa é a explicação pela qual a dentina dói, mesmo não tendo dentro dela células nervosas. O odontoblasto e o líquido intratubular, ao serem ativados, ao serem alterados pela ação de dentina exposta com aumento de pressão osmótica do doce, por exemplo, ou com um corte de uma broca em um preparo cavitário, vão levar à contração ou à expansão do prolongamento do odontoblasto e vão desencadear a dor. Essa é a teoria hidrodinâmica de Brandstrom, que tenta explicar o porquê da dentina sentir dor. Por favor, meninos, alguém não entendeu? Entendi, professor. Por isso que muitas vezes, quando o paciente está com exposição ali um exemplo, o paciente teve uma restrição gengival, muitas vezes mostra ali o cemento, e quando ele bebe uma água gelada, ou passa até o jato de ar, ele sente dor. Então, é o líquido intratubular que está sentindo esse dano, no caso, né? Exato, Jorge. Ele está sendo alterado no seu equilíbrio por esses fatores externos. A mesma coisa, Jorge, acontece quando você passa uma broca na dentina. Seja ela em função do calor que a broca vai gerar sobre o líquido intratubular, ou até mesmo pelo spray da nossa broca. Tá? Muito bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ok. Vou continuar. Por favor, quando quiserem, perguntem. Outra coisa importante do cemento é que após o tratamento endodôntico, se nós trabalharmos dentro dos limites biológicos corretos, vai acontecer isso aqui na imagem esquerda que eu estou com o mouse. O chamado vedamento ou obturação biológica do forame, em que o cemento vai proliferar, formando um tecido chamado tecido cementoide e vai vedar o forame.
Essa estrutura da esquerda, em rosa, que vocês estão vendo aí, é o maior sucesso endodôntico que nós podemos atingir. Aqui na porção que está em branco é onde ficaria a obturação endodôntica, que durante o corte histológico foi removida. Na imagem do meio, nós temos uma estrutura em que não houve o respeito ao espaço biológico, ou seja, houve uma sobreobturação. Isso vai impedir o selamento biológico do forame, o fechamento desse ápice. Isso vai levar ao insucesso? Não. Mas haverá a manutenção de uma inflamação crônica assintomática na região, o que não é o ideal. Na imagem da direita, vocês começam a ver a produção do tecido sementoide que irá fechar esse forame, dando o sucesso endodôntico total, como o fechamento biológico ou obturação biológica do canal. Então, o cemento também tem essa importância. Mas, para que isso ocorra, é fundamental que nós respeitemos o espaço biológico e permitamos que o cemento faça esse fechamento, não fazendo uma sobreobturação, por exemplo. Outra estrutura muito importante no nosso dente é o esmalte. O esmalte é praticamente um cristal. Ele é composto de 96% de hidroxiapatita, que é a porção mineral dele. Tecido orgânico, ou seja, colágeno, e água juntos representam só 4% da estrutura do esmalte. O esmalte é o tecido mais duro do corpo humano. Se você observar o esmalte dos seus dentes anteriores no espelho com cuidado, é comum que você veja pequenas trincas que não têm nenhum significado clínico, mas elas são formadas por choques, por diferenças de temperatura, alimentos quentes e frios, e assim por diante. E tudo isso se deve a essa composição altamente mineralizada do esmalte, que é a estrutura mais dura do corpo humano, não tendo uma maleabilidade. Vamos falar da anatomia dental interna. Quando falamos da cavidade interior de todos os dentes, nós nos referimos à chamada cavidade pulpar. A cavidade pulpar, então, é todo o interior do dente, ou todo o endodonto. A cavidade pulpar pode ser dividida em câmara pulpar na coroa e em conduto ou canal radicular nas raízes. Então, cavidade pulpar é toda a estrutura interna do dente, dividida em câmara pulpar na coroa e canal ou conduto radicular nas raízes. Temos, então, as estruturas aí dispostas, mostrando a raiz, a coroa, a câmara pulpar, os canais ou condutos radiculares. É importante que nós conversemos com vocês sobre a furca, que é essa estrutura presente em dentes que têm mais de um conduto. Mas, Anderson, por que essas imagens da esquerda, o Coliseu e um aqueduto romano, o que isso tem a ver conosco? É o seguinte, observa que tanto o Coliseu quanto o aqueduto, eles são formados em arcos, assim como a furca do dente. Qual é a consequência desses arcos? Eles resistem muito mais a forças e pressões. Por exemplo, quando você faz a mastigação em um dente que foi feito tratamento endodôntico, que foi restaurado, quando a furca ou o arco
são preservados, as forças se dissipam. Opa, deixa eu voltar. As forças se dissipam. E é por isso que essas construções romanas resistem ao tempo e ao passar dos anos. Esse aqueduto, por exemplo, até hoje leva água para uma cidade da Espanha. Agora, se eu pegar uma broca e retificar essa forca, toda a força aplicada não se dissipa mais, ela se concentra. E isso pode levar à fratura do dente. Então, gente, a forca deve ser sempre preservada. Além de aumentar a resistência do dente à fratura, ela também vai ajudar a direcionar a nossa lima em direção aos canais. É uma segunda razão para preservar a forca. Primeira razão, preservar a força estrutural de resistência do dente à oclusão. Segunda razão, direcionar a nossa lima, os nossos instrumentos, aos condutos. Temos alguma pergunta? Ok. O sistema de canais radiculares, ele é extremamente complexo. E cada um dos canais, tanto o principal quanto os acessórios, tem um nome próprio. Por exemplo, em ar nós temos o canal principal. Saindo do canal principal em direção ao meio externo, no terço cervical e no terço médio, nós temos o chamado canal lateral, em B. Um canal mais atresiado e paralelo ao canal principal é o chamado canal colateral. Um exemplo típico de canal colateral é o quarto canal presente na raiz mesovestibular de molares superiores. Ele é um canal colateral. Ele é um canal mais atresiado que o canal principal e divide com ele a mesma raiz. Temos o canal recorrente, que é o canal que sai do canal principal e volta a ele. É o canal recorrente na letra D. Temos também canais que unem o canal principal e o canal colateral. No caso, é o interconduto, na letra E. Mais abaixo, próximo da porção apical, no terço apical, temos em F o canal secundário, que é o canal que sai do canal principal e desemboca no meio externo na porção apical. O canal secundário em F e o canal lateral em B se diferenciam pela posição geográfica que ocupam. O canal lateral estará no terço cervical e no terço médio. O canal secundário no terço apical. E saindo do canal secundário, ou até mesmo podendo sair do canal lateral, temos o chamado canal acessório, em G, que liga tanto o canal secundário ao meio externo e pode também ligar o canal lateral ao meio externo. Senhoras e senhores, alguma pergunta? Não, tudo ok, professor. Muito obrigado. Então, aqui nós temos um canal no terço apical e um canal no terço médio. Esse canal no terço apical, qual seria? Este aqui. Lateral? Eu senti uma dúvida na resposta. Vamos voltar. Lateral ou secundário, professor? É o secundário. Tá legal? Já este aqui, no terço médio, é o canal
lateral. Lateral aqui, secundário aqui. Tá legal? E se vocês olharem com mais carinho, vocês vão ver um outro canal secundário aqui. Conseguem ver? Sim, professor. Show. Obrigado, meu amigo. Outras imagens de canais secundários e laterais. E aqui uma coisa importante que nós precisamos conhecer e entender bem. O canal, ele, no seu interior, nas suas paredes dentinárias em vermelho, chamamos esse canal de canal dentinário, ou seja, as paredes dele são em dentina. Abaixo dele, como se fosse um cone oposto, temos o chamado canal cementário, que tem as paredes em cemento. Então vamos repetir. Aqui, onde eu estou passando o mouse, temos o canal dentinário. Aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse agora, temos o canal cementário. São dois cones opostos pelo vértice, sendo que o canal dentinário é, obviamente, muito mais extenso que o canal cementário. A junção ou fronteira entre os dois é chamada de limite CDC, que é canal dentinário, canal cementário. E vai aqui uma pergunta. Eu posso afirmar que um deles diminui com o passar do tempo? Sim, professor. Posso? Posso Eu dizer acho que um que deles sim. diminui com o passar do tempo? Eu não escutei a resposta. Não sei se foi o Afonso, se foi o Jorge. Eu falei, eu acho que foi, eu acho que sim, na verdade. Também acho que Então, sim. que o canal dentinário diminui com o passar do tempo? Sim, sim. Por quê? Você está certo. Agora me apertou sem abraçar, né? Mas devido ao canal ficar trégico, ou O que eu falei tiver para uma você lesão, agora no início da aula, viu? Hein, Afonso? O que eu falei para você no início da aula? Com relação à produção de dentina, primária e secundária. que A ela não dentina para de crescer. secundária, ela não para de ser De formada ser até produzida. que Porque a dentina não para de produzir. Exatamente. E isso, com o passar do tempo, vai levar o quê? A uma diminuição do canal dentinário. Vocês entenderam, meninos? Sim, sim, professor. Beleza. Muito bom. Nós vamos tentar trabalhar até o limite CDC. Mas a gente nunca vai ter certeza disso. Por quê? Esse limite CDC, ele varia muito em termos de comprimento, principalmente do canal cementário, que pode ter de 0,2 até 2 ou 3 milímetros. Nós vamos tentar trabalhar, então, nessa região que normalmente é a região de maior constricção, ou seja, como se fosse uma pequena cintura. Mas, na verdade, nós não teremos certeza de estar no canal dentinário sempre. Poderemos estar um pouquinho no canal cementário em algumas situações. Mas isso não importa. O que importa é que nós nunca cheguemos aqui fora com o nosso instrumento e levemos material obturador para cá. Mas isso é uma questão para uma próxima aula. Olha a variação anatômica aqui, ó. Olha que interessante aonde é o limite CDC de um lado e de outro. Olha a variação aqui. O cemento está aqui e o cemento está aqui. Alguns dentes
tem as suas raízes findadas não em um forame, mas em várias foraminas, pequenos forames. E nós chamamos essa estrutura de delta apical. Então, o delta apical, como vocês estão vendo aí, é a região da porção apical que não termina em um forame apenas, mas termina em vários pequenos forames, também chamados de foraminas. Esse conjunto é o delta apical. Como nós podemos ver aqui, um delta apical. E aqui também. 2 deltas apicais. Em algumas situações, existe um canal que não é perceptível por nós. Não tem como colocar um instrumento nele. Para nossa sorte, não é um canal tão recorrente, tão presente. É o chamado canal cavo, circundado aí pelo círculo vermelho. Esse é o canal cavo. Presente na furca de alguns dentes, principalmente de molares inferiores e molares superiores. O canal cavo, ele deve ser descontaminado apenas pela ação da substância química auxiliar e, em alguns casos, por medicações intracanal que são colocadas na câmara pulpar e nas raízes. Clinicamente, ele é imperceptível. Não conseguimos enxergá-lo. Como endodontista, nós precisamos guardar essa informação. O forame apical, na grande maioria das vezes, não coincide com o ápice da raiz. Ele, na grande maioria das vezes, está para distal. Vou repetir. O forame apical não coincide com o ápice radicular na grande maioria das vezes. Na maioria das vezes, o forame apical está para distal. Como nós podemos ver nessa imagem radiográfica. Aqui nós temos o ápice, aqui temos o forame. Olha a distância. Ápice, forame. Da mesma forma, podemos ver neste molar inferior. Ápice, forame. Aqui está o forame, aqui está o ápice. E aqui, nesse dente extraído, fica mais nítido ainda. O ápice radicular e o forame apical. Então, eles não coincidem na grande maioria das vezes. E na maioria das vezes, o forame apical está para distal. E essa moça não tem estômago. Gente, até agora está tudo bem? Tá bom, professor, tudo ok. Tudo certo, professor. Vocês querem um intervalo de 5 minutos ou podemos tocar o barco? Por mim, toca direto, professor. Não sei os outros. Por mim também. Alguém quer intervalo? Fale agora, o Carlos. Não, pode continuar. Então, vamos nessa, meninos. Vamos conversar sobre os grupos dentários. Primeiro, os dentes superiores presentes na nossa maxila. Incisivo central superior. O incisivo central superior é um dente relativamente amplo no seu canal e reto. O comprimento médio do incisivo central superior é de 22,6 milímetros. E na literatura, o número de canais é dado como um canal em 100% dos casos.
Aqui nós temos um corte transversal de um incisivo central superior. Esse é um dos exercícios que vocês vão realizar conosco a partir de amanhã em Gurupi. Tá? Depois eu vou explicar mais sobre isso. E aqui um corte longitudinal de um incisivo central. Então, repetindo. Aqui um corte transversal. Aqui um corte longitudinal de um incisivo central superior. Agora, olha que legal, gente. Um incisivo central superior que tem duas raízes. Estão vendo aqui, ó, uma raiz e aqui outra raiz. E olha que interessante, o homólogo, ou correspondente a ele, tem uma anatomia normal. Para não deixar dúvidas, aí os dois canais obturados desse incisivo central com duas raízes. Aqui um outro incisivo central, também com dois canais. Aqui ele tinha duas raízes, aqui tem uma raiz só, mas tem dois canais. Será que tem de três? Tem. Um incisivo central que tem três raízes e três canais. Gente, se existe ET, esse aí é um deles. Está infiltrado entre nós. Aqui você tem, ó, uma raiz palatina e duas raízes vestibulares de um incisivo central superior. E para não deixar dúvidas, olha aqui, ó, os três condutos. Veja como a gente pode ser surpreendido mesmo conhecendo muita anatomia dental interna. Incisivo lateral superior. O incisivo lateral superior, ele tem as estruturas muito parecidas com o central, só que em dimensões menores. Comprimento médio 22,1 milímetros e número de canais, um canal 97%, dois canais 3%. Então já existe na literatura referência a incisivos laterais com dois canais. Canino superior. O canino superior é o dente mais longo da arcada dentária humana. Ele tem comprimento médio de 27,2 milímetros e, na literatura, número de canais, um canal em 100% dos casos. Normalmente, o canino tem uma câmara pulpar ampla e o canal também bem amplo. Mas podem haver exceções, como vocês podem imaginar neste canino aqui, que tem a porção apical muito afilada. Obviamente, o canal também deverá ser bem fino, bem atrésico neste canino. Aqui um corte longitudinal num canino. E um corte transversal em um canino. Primeiro premolar superior. Normalmente ele vai ter duas raízes e dois condutos. Comprimento médio 21,4 milímetros. Número de canais, um canal e obviamente uma raiz, 8,3% dos casos. Dois canais, com predomínio de duas raízes, 84,2%. E três canais, no caso, dois vestibulares e um palatino, 7,5%. Aqui vocês têm
um primeiro premolar superior com 3 condutos, 2 vestibulares e 1 palatino. Dois premolares superiores em cortes transversais, perdão, longitudinais. Então, 2 premolares superiores com cortes longitudinais. E aqui a visão da câmara pulpar de um premolar superior com 2 condutos. Observa que é uma câmara bem achatada, no sentido mésio-distal, e mais alongada no sentido vestíbulo palatino. Reforçando o que eu falei para vocês, que raízes achatadas tendem a ter mais de um conduto. Outra imagem. E aqui, um primeiro premolar superior, que foram tratados os 2 canais, e na hora de obturar, gente, aqui o cimento penetrando no terceiro canal que não havia sido localizado, mostrando que esse premolar tem 1, 2, 3 canais. Segundo premolar superior. Ele tem predomínio de um canal em 53,7% dos casos, pode ter 2 canais em 46,3%, mas há um predomínio de apenas uma raiz, mesmo quando ele tem 2 canais. Comprimento médio dele, 21,8 milímetros. Também é um dente achatado, assim como o primeiro premolar superior. Aqui vocês veem um corte transversal, em que vocês conseguem visualizar 2 canais em apenas uma raiz, no segundo premolar superior. E aqui, uma terrível bifurcação no final do terço médio e início do terço apical, para facilitar bem as coisas para nós. Outro corte transversal de um segundo premolar superior, com 2 condutos. E aqui, gente, um primeiro premolar e um segundo premolar superior. E pasmem vocês, os 2 com 3 condutos. 2 vestibulares e 1 palatino. Agora que vocês já sabem, você consegue visualizar uma coisa estranha nessa anatomia, né? Então, são 3 canais aqui e 3 raízes. A mesma coisa aqui, 3 raízes e 3 canais. Primeiro molar superior. Comprimento médio, 21,5 milímetros. Número de canais, 3 canais, 30% dos casos, 4 canais, 70%. Alguns autores relatam de 84% para 4 canais e 16% para 3 canais. O primeiro molar superior é o dente que tem a anatomia mais complexa, quando nos referimos principalmente à sua raiz médio-vestibular, como vocês estão vendo aqui, mostrando o canal principal e um canal colateral que acaba se fundindo com o canal principal. Até provem o contrário, gente, todo o primeiro molar superior tem 4 canais. Isso deve ser regra para vocês, tá?
aqui o canal palatino, o canal disco-vestibular, o médio-vestibular e o médio palatino, ou MV2. Aqui um corte transversal em um molar superior. No caso, são cortadas todas as raízes deste molar superior. Segundo molar superior, comprimento médio 21 milímetros, número de canais, 3 canais 50%, 4 canais 50%. Ou seja, você também tem que procurar o quarto canal nos segundos molares superiores. E, por fim, o terceiro molar superior, que pode ser qualquer coisa. Ele pode ter 1, 2, 3, 5 canais. Não existe regra para o molar superior, ele é um rebelde. Então você está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ou 5 canais. 5 canais, 1,1%, 4 canais, 19%, 3 canais, 57,5%, 2 canais, 11,9% e um canal, 10,5%. Comprimento médio, 21,5 milímetros. Alguém quer ver alguma coisa? Fiquem à vontade, tá, gente? E aqui, um terceiro molar com 1, 2, 3, 4, 5 condutos. Vamos conversar agora sobre os dentes inferiores, os dentes presentes na mandíbula. Incisivo central inferior. Comprimento médio 21 milímetros, número de canais, um canal em 73,4%, 2 canais em 26,6%. É uma raiz achatada que pode, então, ter 2 canais no incisivo central inferior. Um corte longitudinal no incisivo central inferior. Um corte transversal no incisivo central inferior. Observe que com 2 condutos. Ok? 2 condutos. Incisivo lateral inferior. Comprimento médio 22,3 milímetros. Número de canais, um canal 84,6%, 2 canais 15,4%. Um corte longitudinal, no incisivo lateral superior, desculpa. E o canino inferior. Um corte longitudinal no canino inferior. Comprimento médio 25 milímetros. Um canal 88,2%. 2 canais 11,8%. Aqui um corte transversal em um canino inferior. Primeiro premolar inferior.
Comprimento médio, 21,6 milímetros. Número de canais, um canal, 66,6%, dois canais, 31,3%, três canais, 2,1%. Esse dente é muito importante, que vocês tenham muita atenção nele, pelo seguinte: quando ele tem mais de um canal, normalmente a furca dele é no terço médio ou até mesmo no terço apical, dificultando a localização desses canais. É um dente que exige muita atenção quando tem mais de um conduto. Quando só tem um conduto, é um dos dentes mais difíceis. Oi? Repete, por favor, porque cortou na hora. Repito sem, Jorge. Obrigado. Em qual localização, prestar atenção? É o seguinte, Jorge, obrigado. É o seguinte: o pré-molar inferior, o primeiro pré-molar inferior, quando tem mais de um conduto, a furca dele, ou seja, a divisão para formar os dois canais, normalmente é longe do terço cervical, ou é no terço médio, ou em alguns casos até mesmo no terço apical, o que dificulta a localização desses canais, quando ele tem mais de um canal, 2 ou 3. Quando só tem um canal, ele é um dos dentes mais fáceis de ser feito. Tá, Jorge? Você entendeu? Entendi sim. Por favor, pergunte sempre, tá? Olha essa imagem aqui. Um conduto só e aqui 3 canais. Não é um dente fácil, com toda certeza. Aqui 2 cortes longitudinais em um primeiro premolar inferior. E aqui, gente, observem essa imagem. Observa que o canal está bem nítido e praticamente desaparece aqui. Na verdade, não é uma calcificação. Na verdade, é uma bifurcação. São 2 condutos nesse dente. Primeiro premolar inferior. Segundo premolar inferior. Comprimento médio, 22,1 milímetros. Número de canais, um canal, 89,3%, 2 canais, 10,7%. A mesma dificuldade que eu relatei para o primeiro premolar inferior, quando tem mais de um canal, vale para o segundo premolar inferior, quando tem mais de um canal. Ou seja, quando ele tem mais de um canal, a bi ou trifurcação, apesar de não estar aqui presente na literatura, ela pode acontecer, como vocês estão vendo aqui, ela é relativamente afastada do terço cervical, dificultando um pouquinho a localização desses canais. Aqui temos um segundo premolar inferior com 2 condutos. Aqui foi localizado um. Foi necessário ele ser retratado para que se alcançasse o que não tinha sido tratado. E aqui, gente, um tripézinho. Esse é o segundo premolar inferior que você extrai e coloca que ele fica em pé, porque ele tem 3 pequenas raizinhas e, obviamente, 3 canais. Aqui, um segundo premolar inferior, em que a furca é bem lá em cima, o que facilita o trabalho de identificação e localização dos condutos. Aqui é mais fácil. Outro monstrinho aqui. Ainda bem que isso aqui é muito raro, viu, meninos? Aqui um corte longitudinal no segundo premolar inferior e aqui um corte transversal. Primeiro molar inferior. Comprimento médio 21 milímetros.
Número de canais. 2 canais em 8% dos casos, então pode acontecer de um primeiro molar inferior ter apenas 2 canais, mas não é comum. 3 canais em 56% dos casos e 4 canais em 36% dos casos. Quando tiver o quarto canal, gente, ele estará normalmente na raiz distal. Então serão 2 na raiz mesial e 2 na distal. Mas existem casos excepcionais em que há 3 canais na raiz mesial. Fiquem sempre atentos a isso. Aí um corte longitudinal do molar inferior. Aqui uma visão da câmara pulpar, o canal distal e os 2 canais mesiais em um molar inferior. Aqui um corte transversal em um molar inferior, 2 canais mesiais e um canal distal. Outro corte transversal, sendo que aqui temos 2 canais mesiais, mas temos aqui também 2 canais distais. E aqui, um primeiro molar inferior com 4 condutos, 2 mesiais, 2 distais. Aqui um olho de aranha. Um primeiro molar inferior com 1, 2, 3 canais mesiais e 2 canais distais. Raríssimo, tá? Aí, o nosso dentinho com 5 condutos. Agora obturado. Outro. Aqui a obturação inicial foi retratado e esse foi o resultado. Outro com 4. E aqui outro com 5. 3, 4, 5. Segundo molar inferior. Comprimento médio, 21,7 milímetros. Número de canais, 2 canais, 16,2%. 3 canais, 72,5%. 4 canais, 11,3%. E o terceiro molar inferior, que também pode sempre nos surpreender. Um canal 5%, 2 canais 63,3%, um predomínio de 2 canais, 3 canais 27,8%, 4 canais 3,9%. Comprimento médio 19 milímetros. E aqui um terceiro molar inferior, que tem um canal mesovestibular, mesomesial e mesolingual e um canal distal. E aí o gato Kung Fu. É importante, na hora de um tratamento endodôntico, que nós saibamos que os dentes têm angulações, que podem ser no sentido mesodistal, como vocês estão vendo aqui. No caso, os molares inferiores são mesializados. O primeiro molar superior ele não tem angulação nem para mesial nem para distal, mas o segundo molar superior tem uma angulação para distal, o que pode dificultar a visualização e o acesso ao segundo molar superior. Já os molares inferiores, por serem mesializados,
são mais facilmente visualizados e trabalhados, pois facilita, uma vez que o operador estará aqui. Então, essa angulação de mesial para distal. Na angulação de vestibular para palatino ou de vestibular para lingual, o grande destaque sempre deve ser o incisivo lateral superior, que tem uma grande angulação na sua porção apical, em 20 graus, o que pode levar a acidentes, principalmente na cirurgia de acesso, caso você não esteja atento para isso. Mas, Anderson, o canino tem 17%, é quase 20%. É verdade, só que o canino tem uma câmara pulpar muito ampla quando comparada ao incisivo lateral superior. E é por isso que o lateral superior é um dente que deve ser visto sempre com maior cuidado, em função dessa grande angulação de vestibular para palatino na sua porção apical. Temos algumas variantes anatômicas que sempre devem ser observadas e conhecidas. Por exemplo, o dens em dente. O dens em dente ocorre durante o desenvolvimento do elemento dentário. É uma invaginação de tecidos mineralizados antes que eles sofram a sua calcificação. Não é um dente dentro do outro de verdade. É uma dobra, como vocês estão vendo aqui, uma invaginação, formando um falso canal. É interessante que vocês saibam que essa cavidade é revestida por esmalte. O dente que mais acontece isso é o incisivo lateral superior. E, quando isso acontece, ele tem aquela forma mais de cone, aquela forma parecida com o dentinho de tubarão, ou ele tem um símbolo muito proeminente. Aqui uma tomografia mostrando 2 dens em dente. Aqui a imagem radiográfica. Lembrem, grande incidência, desculpa, grande predomínio nos incisivos laterais superiores. Aqui, ó, esse dentinho com essa forma de cone é muito comum. E aqui a imagem radiográfica mostrando um dens em dente. Temos uma classificação do dens em dente, que é a classificação de Euler de 1957. No caso, a invaginação do tipo 1, ela se estende na coroa dental. A de tipo 2, ela chega ao terço médio da raiz, terminando em um saco cego. E o tipo 3, ela pode chegar à região apical e formando diversos falsos forames apicais. Importante, falsos forames apicais, porque na verdade não é uma polpa, não é um canal verdadeiro. Então aqui, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Aqui, ó, um canal verdadeiro. E aqui um dens em dente do tipo 3, neste incisivo lateral superior. Aqui, uma outra situação de dens em dente. Eu consideraria esse aqui já do tipo 2, terminando num saco cego. E aqui o do tipo 1, em coroa. Olha como é proeminente esse símbolo nesse incisivo lateral. Isso é um indicador de um dens em dente. Então você pode ter a forma conoide da coroa, ou até mesmo quando você tem esse símbolo muito proeminente, como vocês estão vendo aqui. Aqui um do tipo 3.
que vai até a porção apical. E, novamente, um do tipo 1. Olha que interessante. Tanto o canal verdadeiro quanto o falso canal contaminados e necrosados, e o tratamento endodôntico do canal principal e do falso canal do dente em dente. E aqui a imagem do falso canal e do canal verdadeiro. Outra situação importante é que durante a formação do elemento dentário, a formação da raiz do elemento dentário, em alguns casos de trauma, podem se formar as chamadas dilacerações radiculares, que são grandes angulações nas raízes desses dentes, como vocês estão vendo aqui nesse molar. Mas ela vai acontecer em qualquer grupo dentário. Como vocês podem ver aqui neste canino, neste premolar inferior, neste outro premolar. Então, isso são dilacerações radiculares. E também nos molares. Olha aqui, ó. Olha aqui. Dilacerações radiculares. Outro aqui, ó. Esse canino parece um peixinho, né? Olha a dilaceração radicular dele aqui. E olha aqui na raiz, na radiografia panorâmica. Alguns dentes têm um conduto único, que se divide em dois e depois volta a formar um cone único. Quando se divide em dois, essa estrutura que fica rodeada pelo canal, nós chamamos de ilhota de dentina. Isso pode acontecer principalmente em caninos, em premolares, em molares, essa ilhota de dentina. Ou seja, um conduto único, amplo, se divide em dois, mas depois volta a ser um conduto apenas. Essa estrutura é chamada de ilhota de dentina. Muito bem. Tudo bem até agora, meninos? Ok. Tudo certo, professor. Obrigado. Aqui na imagem radiográfica, vocês vão ver uma situação muito curiosa. Uma calcificação distrófica, chamada de nódulo intrapulpar, também chamada de pérola de esmalte, apesar de não ser esmalte. E você tem aqui a imagem clínica dessa calcificação intrapulpar. Normalmente é um tecido mineralizado, mas de fácil remoção com uma cureta, com uma broca. Quando você chega, ela não está aderida às paredes do dente. O problema disso aqui é que durante uma cirurgia de acesso, você não tem a sensação de queda justamente por ser um tecido duro. Você não sente a queda na câmara pulpar. Então aqui a visão clínica e aqui a visão radiográfica desse nódulo intrapulpar. Uma situação legal é quando nós temos duas coroas unidas total ou parcialmente com apenas uma raiz. Isso acontece mais frequentemente na maxila e na dentição decídua. Chamamos isso de geminação. Então vamos de novo. Duas coroas unidas total ou parcialmente e apenas uma raiz. Geminação. Pode acontecer na dentição permanente? Pode, mas é mais frequente na maxila e na dentição decídua. Um dente com duas coroas e duas raízes,
mais frequente em mandíbula e na dentição decídua, nós chamamos de fusão. Então, temos duas coroas e duas raízes, presas normalmente pela coroa, e aqui pela coroa e pela raiz. Mais comum na mandíbula e na dentição decídua, é a chamada de fusão. São situações, tanto da germinação quanto da fusão, que ocorrem durante a formação do elemento dentário. Outra situação importante é o chamado canal em C. O canal em C acontece quando os canais mesiais e distal de um molar inferior se unem ou chegam perto dessa união. Olha que interessante, formando quase que uma letra C. E na porção apical você tem vários forames. O tipo 1 é a completa ligação. O tipo 2 se liga mesial a distal, os mesiais se juntam, quase chegando a distal, e no tipo 3 apenas os mesiais se unem. Aqui outros dentes com o canal em C. E aqui a imagem da obturação de um canal em C. Formando esta meia-lua com essa letra C. Aqui um outro. Olha aqui na porção apical, gente, a quantidade de foramezinhos que estão presentes, ou foraminas. E aqui as limas saindo por essas pequenas estruturas, ou pequenos forames. Outra situação interessante, o taurodontismo. O taurodontismo acontece quando você tem uma câmara pulpar que se estende quase até o terço apical, sendo que a bifurcação desse molar se dá na porção apical, quase que exclusivamente. De novo, o taurodontismo. Aqui mais nítido, aqui também, e aqui também. E pode estar presente tanto na dentição permanente quanto na dentição decídua. Outra estrutura, ou uma outra situação anatômica que nos interessa, são os chamados dentes permanentes jovens, que são os dentes em que não ocorreu ainda a apsigênese. Eles estão com os forames abertos, como vocês podem ver nesses dentes. Nós vamos trabalhar sobre esses dentes com vocês, como fazer a instrumentação e os vários recursos de tratamento de obturação desses dentes. Aí os dentes permanentes jovens de novo. Aqui um dente em dente junto com o permanente jovem, e aqui um molar de um dente permanente, com ainda um molar permanente jovem. Quando nós falamos em localização dos canais, temos que ter em mente que dentes unirradiculares têm um canal no seu longo eixo, como são os incisivos, os caninos, os premolares que só têm um conduto. Dentes anteriores como incisivos e caninos
inferiores que tenham mais de um conduto, teremos um canal vestibular e um canal lingual. Pré-molares superiores com 2 condutos, um vestibular e outro palatino. E molares superiores, 2 a 3 condutos vestibulares e um conduto palatino. Normalmente, 3 vestibulares, lembrando do 4º canal em molares superiores. Aqui, um molar inferior, mostrando 2 condutos mesiais e um conduto distal. Aqui, um molar superior com 3 condutos, raro, não é um primeiro molar, provavelmente é um terceiro. Um conduto palatino, um conduto mesio-vestibular e um disto-vestibular. Importante. Observem essa linha escura no assoalho desse dente. Isso é chamado de linha negra. E, normalmente, os canais estão sobre a linha negra. É uma outra dica importante. Aqui um outro molar superior. Aqui um primeiro molar superior, em que você vê o canal mesio-vestibular, o mesio-palatino bem atresiado, o disto-vestibular e o palatino. De novo, palatino, disto-vestibular, mesio-vestibular e mesio-palatino. Mesma coisa. E aqui algumas considerações que a gente não pode deixar de fazer sobre os molares inferiores. A raiz mesial de um molar inferior, se for cortada e virada para nós vamos ter que o canal mesio-vestibular e o mesio-lingual sempre serão canais curvos. Eles podem ou não se encontrar no forame único, eles podem ter também forames independentes, mas serão sempre com curvaturas no sentido mesio-vestibular e no sentido de mesial para lingual ou de lingual para vestibular. De novo, vestibular para lingual, lingual vestibular. E o canal distal dos molares inferiores é um canal normalmente mais reto, mais amplo e bem calibroso. Aqui, um primeiro molar superior com 1, 2, 3, 4 canais. Outro com o canal palatino, mesio-vestibular, mesio-palatino, disto-vestibular. E aqui um terceiro molar com 5 condutos, como nós já mostramos quando falamos do terceiro molar para vocês. Aqui um terceiro molar inferior com 2 condutos. E encerrando a nossa apresentação, só para reforçar que a anatomia pode ser tão enganadora quanto esse monte de lixo. Sempre fiquem atentos para não serem surpreendidos pelas variações anatômicas que a gente vai se deparar. Muito bem. Gente, todo mundo deve estar meio zarolho e um pouquinho cansado dessa nossa maratona de anatomia. Espero que tenha sido proveitosa, interessante.
Mas antes de eu passar a palavra para o professor Henrique, eu queria combinar com vocês as atividades que vocês vão realizar a partir de amanhã. Muito bem. Vocês têm, então, os seus dentes extraídos, que foram solicitados, todo o material que foi solicitado. Então, sob supervisão do professor Henrique, vocês vão fazer em cada dente, por exemplo, no molar superior, vocês devem ter 2 molares superiores para fazer cortes transversais e longitudinais. A mesma coisa com 2 molares inferiores, 2 pré-molares superiores, 2 pré-molares inferiores, 2 dentes anteriores, de preferência pelo menos um incisivo, seja central ou lateral, ou um canino, e a mesma coisa nos dentes anteriores e inferiores, de preferência pelo menos um incisivo e um canino, se possível. Depois de fazer esses cortes, o professor Henrique vai explicar para vocês com detalhes amanhã, vocês vão fixar esses dentes nas lâminas de cera, vão fotografar de forma bem caprichosa, para nós avaliarmos o desempenho de vocês. Além disso, vocês vão ter que radiografar esses dentes, pelo menos um dente de cada grupo, ou seja, um incisivo superior, um premolar superior, um molar superior, um incisivo ou canino inferior, um premolar inferior e um molar inferior também, e vão desenhar nas cartolinas anatomia dental interna e externa. Por fim, vocês vão realizar também um relatório entre vocês, podem fazer isso em grupos de 2 ou 3, relatando tudo o que nós falamos hoje sobre os grupos dentários. Por exemplo, incisivo central superior, comprimento médio, tanto, predomínio de raízes, uma raiz. Molar superior, primeiro molar superior, comprimento médio, tanto, predomínio de 4 condutos em 3 raízes. Vocês entenderam? Ficou claro tudo isso? Certinho, professor. Tudo isso vai ser supervisionado pelo professor Henrique, tá? Parece que temos um aluno nosso que está em possibilidade de estar com a gente por causa da Covid, não tem problema. Ele pode realizar isso na próxima aula com a gente, tá? Junto com as outras atividades, isso aí é plenamente factível. Ou se quiser também antecipar em casa, tendo condição de fazer isso também, não há problema. Mas não precisa se afobar, não. Pode deixar para fazer na próxima aula com a gente, tá? Bom, eu agradeço a atenção de todos. Peço desculpas porque é um assunto árido, relativamente cansativo, mas importante. E era necessário que a gente passasse para vocês. Agradeço de novo a todos, então. Um grande abraço. Passo a palavra para o professor Henrique. Professor Henrique, por favor, o senhor assume o comando aqui. Obrigado, professor. Excelente aula, como sempre. É bom ouvir pessoas diferentes falando coisas que a gente já viu, sabe, que às vezes passa por despercebido, distrai, mas que a gente, como vocês, têm certeza que todos já viram um pouquinho disso aí. E sempre é muito importante para nosso conhecimento. Lembre-se que tudo que a gente está fazendo, desde esses conhecimentos de anatomia, isso vai ser muito importante do que a gente vai fazer no futuro na nossa endodontia. Tá? E vocês vão ver o tanto que essa base é importante. Aquilo que eu já falava com vocês lá na graduação, e a gente vai voltar a insistir agora, só que agora vocês verão com outros olhos. É incrível, mas é diferente. Vocês vão ver como vocês verem com olhos diferentes agora. A pós-graduação torna você, não sei, faz você enxergar diferente.